Bora lá. Paramos no terceiro compromisso, né? Oh, meu Deus do céu, sumiu de novo. Peraí. É isso mesmo? Não tire conclusões? Peraí que eu tô olhando. Segundo compromisso era não leve nada para o lado pessoal, certo? E agora o terceiro compromisso é não tire conclusões. Não tira conclusão precipitada, no caso? É isso que a gente vai ver agora. Não está lendo o livro, né? Eu não vou tirar conclusões. Ô, gente, para quem... não sei se o Renan estava no dia que eu falei, mas tem o audiobook, cara, desse livro. Às vezes, para você, de repente, para ouvir, fica... Dependendo da correria, fica bacana pegar o audiobook. Dá para trabalhar ouvindo audiobook. Eu tô até dormindo para entrar no filme. O que é? Eu preciso estar fazendo alguma outra coisa para o audiobook funcionar, senão não vai, não. Eu também durmo. Se eu sentar e ouvir, eu durmo. Então vamos Medita. lá. Medita? Medita com audiobook. Pode ser, pode ser. Mas aí eu prefiro ler o livro. Se for para ficar parado ouvindo, eu prefiro parado lendo o livro. Que aí eu faço minhas anotações. Então vamos lá. Terceiro compromisso é não tire conclusões. Temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Levamos para o lado pessoal, segundo compromisso. Então, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande conflito do nada. Toda tristeza e drama de sua vida foram causados pelo fato de você ter tirado conclusões e levado as coisas para o lado pessoal. Pare um instante para examinar essa afirmativa, toda a teia de controle que envolve os seres humanos vem daí. Todo o nosso sonho de inferno é baseado nisso. Quem nunca tirou conclusões precipitadas que levou algo que aconteceu, algo que foi falado para o lado pessoal, né? Quem faz isso? Quem continua fazendo? Quem já fez? Quem nunca, né? Todo mundo. Então, depois de não levar para o lado pessoal, o terceiro compromisso é não tirar as conclusões. Criamos... Oi, Rê. Desculpa, vou te Criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre nossas conclusões. Então, o que ele fala? A gente tira as conclusões baseado no que a gente acredita que seja. Fazendo isso, a gente gera um pensamento e, através daquele pensamento que foi gerado na nossa cabeça, aí começa toda a confusão. Então, a tendência é, quando a gente tira conclusão de algo que não é fato, a nossa mente tende a ficar circulando dentro daquele pensamento. Então, ele cria toda uma história daquilo que não é fato, mas é daquilo que você acha que foi e o que acha que foi em relação a você. Mas, de repente, nem foi relacionado à sua pessoa, e sim relacionado ao momento emocional que a pessoa estava vivendo. Então, por isso que nesse livro ele fala dos 4 compromissos, e nesse terceiro ele fala justamente disso, de não tirar as conclusões por aquilo que foi falado. Principalmente quando for feito algo no calor das emoções,
né? E quando a gente não estava presente, ou quando a gente não estava presente, ou se ouvimos por terceiros, ou não, ou ficamos sabendo por terceiro, né? Então, de repente, aconteceu algo onde a pessoa vem e te conta. Então, a gente tira conclusões por aquilo que a outra pessoa tirou. A outra pessoa entendeu, pensou, porque ela já processou aquela informação, e a gente começa a fazer toda uma história. Peraí, deixa eu tirar aqui o som. E a gente começa a criar toda uma história em cima daquilo que foi falado, né, por aquela conclusão. Aqui ele fala da fofoca. Lembre-se, fofocar é a forma como nos comunicamos no sonho do inferno e transferimos venenos de uns para os outros. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois as defendemos e tentamos tornar a outra pessoa errada. Envolve várias coisas, né? Essa questão. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. Então, quando a gente tira uma conclusão de alguma coisa que não é fato, que a gente não participou, mas deduzimos que seja real, ou quando acontece alguma coisa e alguém vem e fala algo de que ela ouviu e processou da forma dela, e veio te dizer, fulano falou isso, tal pessoa fez isso, isso e isso, e você não estava presente. Então, em cima das suas emoções também, agora é gerada uma nova história que, na verdade, não está relacionada ao fato. Então, vincula a ego, vincula a não fatos, que aqui chamamos de fofocas, e que gera todo um sofrimento por trás de algo que pode não ser verdadeiro. Aí ele fala aqui do grande mitote, que é essa fantasia, né? Na mente humana, cria um bocado de caos, que faz com que interpretemos mal e tudo errado. Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Então, quando a gente entra nas nossas emoções, aí entra também o nosso ego, onde o nosso ego vai fazer valer aquilo que a gente acredita que seja, ou deveria ser, dentro desse jogo emocional agora, né? Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Então, lembra, quando a gente está em grupo, eu sempre peço para esperar a outra pessoa falar para começar a falar. E muitas vezes, se a gente está naquela ânsia de querer falar, eu não estou escutando o que o outro está dizendo. Então, eu deixo de ouvir, eu saio da minha presença no agora, entro na realidade preocupada com o que está por vir, e pensando naquilo que já aconteceu, porque veio algo na minha mente e eu quero colocar ela para fora, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Temos o hábito de sonhar sem base na realidade. Literalmente sonhamos coisas com nossa imaginação. Quando não entendemos algum fato, tiramos uma conclusão sobre o significado dele. Assim que a verdade aparece, as bolhas de nossos sonhos estouram e descobrimos que não coincidem em absoluto com o que imaginávamos. Um exemplo que ele dá aqui. Você está andando no shopping e encontra uma pessoa de quem gosta. Ela se volta para você, sorri e se afasta. É possível tirar várias conclusões baseadas nessa experiência. A partir delas, você pode criar toda uma fantasia. Você realmente acreditar nessa fantasia e torná-la real, né? Todo um sonho começa a formar se você acreditar. Aí, voltamos nas questões que a gente sempre fala, seja no treinamento, seja no desenvolvimento do que a gente conversa. O controle da mente, né? O controle psíquico começa a partir da mente. Crises de ansiedade, crises de depressão, crises de pânico, ele tem muito aquilo que você sente no corpo, ele engatilha algo
negativo. Então, na sua mente foi criada um gatilho mental, uma sinapse, de que você acredita que aquilo é real, porque o seu corpo está sentindo, aí você já começa a pensar em cima daquilo, do que você está sentindo, e aquilo já cria toda uma história por trás daquilo. Então, nesse controle psíquico, que vale para tudo, vale na nossa vida pessoal, vale nos rituais de ayahuasca, vale nas giras, nas incorporações, no atendimento, nas consultas, seja na consulta ou no passe. Se você não tiver um controle da sua mente, que é a única coisa que a gente tem controle realmente, que é a nossa mente, você engatilha uma série de coisas. Então, vamos levar isso para um atendimento, por exemplo. Numa consulta, vamos ser bem específico. Você está lá sentado, todos nós sabemos que existe a incorporação consciente. Conforme a gente vai ganhando, entre aspas, horas de voo, isso vai mudando um pouco. Mas isso não deixa de que a gente esteja consciente naquele momento. Então, hora você lembra, hora não. Dependendo de qual é a entidade que vem, com exceção do seu pai oral ali, que pega de surpresa várias vezes, a gente está consciente. Então, muitas vezes, se a gente leva para o lado pessoal, se leva para o ego, leva as informações para aquilo que você tem, a chance de você ficar neutro numa resposta da entidade é muito pequena. Então, na questão é você neutralizar tudo e deixar que a entidade te traga a informação e você seja somente o aparelho realmente de entrega da informação, sem processar aquilo dentro de você. Numa condição, aí a Fanny me disse se isso acontece, numa condição de uma crise de ansiedade, por exemplo, de repente, ela pode acontecer engatilhada por alguma coisa, que pode ser algo que você viu, algo que você escutou, barulho alto, gritaria, alguma coisa que te dá um start para um gatilho, nesse gatilho, onde algo acontece no seu corpo, pode ser taquicardia, pode ser a respiração que começa a ficar ofegante, pode ser um adormecimento no seu corpo. Então, qualquer gatilho desses que aconteça já aciona algo na sua mente, onde ela relaciona aquilo com aquilo que aconteceu no passado, ficou uma memória, e a partir dessa situação do passado, que é a memória, dá-se um start de uma história que pode ser nova ou não. Então, começa a dar, aumenta, a partir dessa história, ou do gatilho, ou da memória que foi dada, você aumenta uma situação física. Então, aquele aumento de batimentos cardíacos, respiração ofegante, trêmulo, começar a ficar com corpo trêmulo, ou anestesiado, ou como é que fala? Formigando, pode aumentar. Aí gera uma situação em cadeia, onde tudo aumenta e para você controlar, fica muito pior. Então, se você deixa isso aumentar, tudo se torna muito mais complicado de controlar. Então, eu volto numa situação que eu tinha recebido da minha preta velha, de Nanã e da bruxa, uma vez, onde eu tinha uma sensação muito ruim no corpo, sensação física, que eu estava numa força muito forte da ayahuasca, e eu já estava saindo fora do meu controle mental. Eu já estava entrando na neura de que aquilo é ruim, aquilo vai acontecer de novo, então acionou um gatilho onde a minha mente já começou a ir para um resultado, que era algo negativo. Algo negativo porque vai levar a uma peia onde o meu estado mental me levaria a um estado emocional, vibracional, e eu estando nesse estado vibracional, eu acabo entrando em zonas não muito agradáveis. Uma delas é o umbral.
Então, a partir desse dia, quando ela falou assim, o físico você não controla, onde elas falaram, né? O físico você não controla. Agora, se falando da situação, tanto da ayahuasca quanto das crises que acontecem. Alguma coisa aconteceu no físico. Então, isso você não vai controlar. Na ayahuasca, a gente não controla porque tem uma reação química, bioquímica acontecendo ali. Então, a gente não tem esse controle. Mas, você conseguir separar o físico do mental, a gente consegue. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue controlar também o emocional. Uma das chaves é a respiração. Então, quando a gente começa a controlar o nosso mental, dando uma acalmada, ou, vamos dizer assim, mudando a tela mental, mudando o tipo de pensamento, se for algo ruim que começa a vir. Se você não consegue ter um controle de apagar aquilo que está vindo de negativo na sua mente, muda a história que está sendo contada. Leva para algo, tenta lembrar uma memória agradável, engraçada, de repente, para que essa mudança te leve a uma outra situação, a uma outra memória. E levando para essa outra memória, você tem um maior controle. Então, quando a gente começa a respirar nesses momentos, que a gente já tinha conversado sobre isso, a gente acaba levando, aí falando da reação bioquímica do nosso corpo, a gente leva oxigênio, né? A gente acalma as batidas do coração, porque a gente levou oxigênio para o cérebro entende que você não está em perigo. Então, se não está em perigo, ele dá outros comandos para o seu sistema nervoso, onde o seu coração começa a acalmar. Acalmando, ele bate, ele leva menos sangue para as áreas que precisa correr, porque a reação física é essa, né? Ela leva o sangue para onde ou você precisa correr ou você precisa lutar. Então, ela começa a levar sangue para o cérebro, começa a acalmar e automaticamente você tem um maior controle. Então, basicamente seria isso, né? Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos. Agora vamos entrar na seara dos relacionamentos. Quem nunca, né, achou que era o dever do outro saber o que a gente está sentindo, sabendo o que a gente está desejando, sabendo o que a gente está precisando, e não fala. Então, a gente acha que é a obrigação do outro adivinhar o que a gente está sentindo, mesmo que seja pouco tempo de convivência ou muito tempo de convivência. Isso não é válido. O que é válido é aquilo que a gente expressa. Frequentemente presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos: você devia saber. Né? Então, quem nunca acusou o outro porque o outro deveria saber o que você gostaria, né? Eu nunca fiz isso. O Lula está aqui de prova, que eu nunca acusei ele por não saber o que eu gostaria que ele soubesse. Um outro exemplo, você resolve se casar e pressupõe que sua companheira enxerga o casamento da mesma forma que você. Depois, vivem juntos e descobrem que não é verdade. Isso cria um bocado de conflito, mas mesmo assim você não tenta esclarecer seus sentimentos a respeito do casamento. O marido chega do trabalho, a esposa está brava, o marido não sabe por quê. Talvez seja porque a mulher tirou uma conclusão, sem lhe dizer o que quer. Presume que ele a conheça tão bem que saiba o que ela deseja, como se pudesse ler sua mente. A mulher fica brava porque o marido não atinge essa expectativa. Tirar conclusões num relacionamento leva a muitas brigas, dificuldades e desentendimentos com pessoas que supostamente amamos. A falta maior que existe nesse quesito é o diálogo. Mas não as discussões, é o diálogo.
É a comunicação, realmente, onde você tem coragem, porque muitas vezes o que falta é coragem de conversar sobre aquele assunto que está incomodando. Eu não quero dizer tal coisa porque o outro vai ficar incomodado, ou vai me julgar, ou vai falar tal coisa, ou vai ficar bravo, vai ficar dias sem falar comigo, vai criar confusão. Então, no relacionamento, acaba ficando quieto, com medo da reação do outro. Só que aí vira uma bola de neve, principalmente quando você está num relacionamento mais sério, ou principalmente quando você ou foi morar junto, ou está noivo, ou já casou, né? Se você não tem esse tipo de diálogo, onde existe uma maturidade para enfrentar as dificuldades, olhando nos olhos e colocando às claras aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes somos ainda crianças dentro de um relacionamento, onde não há maturidade de conversar sobre aquilo que realmente é necessário. Em qualquer tipo de relacionamento, podemos presumir que os outros sabem o que pensamos e que não precisamos dizer o que queremos. Eles farão o que quisermos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que desejamos, quando presumimos que fariam isso, nos sentimos magoados e pensamos: como é que você pôde fazer isso comigo? Devia saber. Outra vez presumimos que o outro deveria conhecer os nossos desejos. Todo um drama criado porque tiramos uma conclusão. E, a partir dela, muitas outras. É interessante observar como a mente humana trabalha. Temos a necessidade de justificar tudo, de explicar e compreender tudo para sentir segurança. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas, porque existem muitas coisas que a mente racional não consegue explicar. Não importa se a resposta é correta, uma resposta já nos faz sentir seguros, por isso presumimos. Então, aqui ele diz, né? Independente se o que nós pensamos ou presumimos seja verdade ou não, ainda assim é uma resposta. E a gente a nossa mente tendo uma resposta, já é o suficiente para ela se sentir seguro por conta de uma situação, e a partir disso acaba tendo mais sofrimento. Então, para ver como a nossa mente é, de uma certa forma, até para deixar a gente seguro por falta de uma resposta nesse momento, ela gera uma resposta para levar a gente numa zona de conforto. Porém, essa zona de conforto não é tão confortável. Ela gera dor, ela gera sofrimento. Mas é algo que nós, entre aspas, estamos acostumados a lidar. Então, nos relacionamentos, quanto mais a gente vive essas situações de não comunicação, criamos situações negativas de sofrimento, muitas vezes relações tóxicas de ambas as partes, né? Então tem aquela relação sadomasoquista, onde o sadomasoquismo não é nem relacionado à sexualidade ou o sexo em si, mas sim naquela questão do sentimento. Eu sofro e faço sofrer. E cada hora um faz sofrer e cada hora um sofre também, trocando essa posição. Por falta de diálogo e também por falta de se conhecer. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue colocar o respeito àquilo que a gente está sentindo e não deixa passar por cima. É interessante observar como a mente humana trabalha. Temos a necessidade de justificar tudo, de explicar e compreender tudo para sentir segurança. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas, porque existem muitas coisas que a mente racional não consegue explicar. Não importa se a resposta é correta, uma resposta já não faz sentir seguro. Aí entra o exercício da meditação que o Renan falou. Meditar não é esvaziar a nossa mente, mas sim treinar a nossa mente para não entrar nos pensamentos que aparecem. Ou direcionar, conseguir dar foco a algo que seja realmente relevante naquele momento, tá? Então, a meditação o exercício da meditação não é exatamente esvaziar a mente, e sim observar os pensamentos que chegam
não focar em nada ou focar em algo que realmente seja importante. Então, se a gente está estudando, se a gente está trabalhando, a gente precisa ter foco. Então, muitas vezes, não é não pensar em nada, e sim pensar naquilo que realmente é preciso. Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos, para preencher nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. Mesmo quando escutamos alguma coisa e não compreendemos, tiramos conclusões e depois acreditamos nela. Tudo isso porque não temos a coragem de fazer perguntas, é aquilo que eu estava falando, né? Essas conclusões são rápidas e inconscientes, porque na maior parte do tempo mantemos compromissos nesse sentido. Concordamos que não é seguro fazer perguntas. Se as pessoas nos amam, devem saber exatamente o que desejamos e como sentimos. Quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo. Chegamos ao ponto de destruir relacionamentos para defender nossas posições. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. E é engraçado assim, né? Para quem faz terapia, acha que a vida do terapeuta é perfeita, porque se é terapeuta, né? Deveria ser. Mas muitas vezes não é bem assim. Porque o terapeuta, vamos dizer assim, um terapeuta que não esteja numa caminhada que a gente está. Eu não estou me tirando dessa, não, mas eu estou colocando algumas diferenças de quem está numa caminhada onde você quer se conhecer, ou tem aquele terapeuta que é terapeuta, tem muito conhecimento, mas ele não quer se aprofundar, porque ele acredita que estar numa zona confortável é suficiente. Então, se ele não vê, se as pessoas não veem problemas a serem resolvidos, ou não quer, ou acha que aquele problema não está incomodando em alguma coisa, ele não vai a fundo. Então, a princípio, tem muito terapeuta, psicanalista, psicólogo, que eu vejo que não quer cutucar em algo que não está doendo ainda. Mas, muitas vezes, dentro de um relacionamento, não é porque o terapeuta é terapeuta que ele consegue fazer com que a outra parte também consiga realizar essa comunicação de forma fluida ou sincera, né? É engraçado. Antes eu tinha uma visão, né? Se é terapeuta, tem que ter a vida resolvida. Ou se é um pai de santo ou uma mãe de santo, também tem que ter a vida espiritual resolvida. E muitas vezes nessa caminhada eu vi que não era bem assim. Deveria, né? Pelo menos tá bem encaminhado, mas isso não acontece. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós. Sentem da mesma forma que nós. Julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. Por isso temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros. Olha essa frase. Por isso temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros. Voltando um pouquinho, eu não sei quando foi que eu falei, na questão de, acho que foi na aula passada, né, de viver a nossa verdade. De viver a nossa verdade independente do que os outros vão pensar. Só que muitas vezes, conversando, ou mesmo em terapia, o maior medo das pessoas é ser julgado. É ser julgado por aquilo que, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, é ser julgado por aquilo que é, de verdade. Pela pessoa não desejar aparentar aquilo que é, a pessoa vive de máscaras. As máscaras que a sociedade, família, cultura querem e aprovam, né, como sendo a adequada. Mas muitas vezes aquilo para a gente não é adequado. Eu achei interessante porque eu fiz um teste, um estudo,
onde eu mandei aquele vídeo do Jean Vaillant e a série para uma pessoa que tem um contexto que não tem nada a ver com a gente. Uma pessoa, uma amiga minha, que nem mora aqui no Brasil. Aí eu mandei para ela ver esse vídeo e essa série. E quando ela está fora da nossa... Porque a nossa realidade é essa. A gente vive no terreiro, a gente vive nos rituais de ayahuasca. Então, a nossa visão ela é diferente daqueles que nunca viveram a espiritualidade como a gente vive, não não tem essas experiências que a gente tem com a medicina. Então, a percepção do mundo é completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando a gente cai nesse mundo, o primeiro momento é: não me encaixo mais no mundo lá fora. Não me encaixo mais nem muitas vezes na minha família, porque a minha família pensa de um jeito e agora eu estou indo num caminho diferente que meus pensamentos começam a mudar. Aí vem duas questões, né? São conflitos que começam a aparecer. Quero continuar pertencendo à minha família, mas também quero continuar, porque não é porque eu quero continuar nessa caminhada, mas eu sinto, a minha alma sente a necessidade desse desenvolvimento, dessa evolução. Só que, se eu seguir nessa caminhada, cada vez mais eu me distancio da realidade do mundo lá fora. E aí? Como que a gente resolve esse conflito, né? Como que resolvemos esse conflito? Então, muitas vezes, quando a gente, nos estudos lá dos vídeos do Hélio Couto, ele fala, se você vai numa caminhada, faz a ressonância, começa a ler livros sobre física quântica, sobre hermetismo, sobre espiritualidade, a sua visão vai mudar, porque você vai receber informação, e informação é energia, e a sua percepção começa a ser diferente de quem não a faz. E quando tem uma pessoa que não faz, você começa a realmente se distanciar. Então, se a gente está... se é um casal onde só um busca essa caminhada e o outro não, vai chegar um momento que vai ficar muito difícil. Escolhas. Cada um escolhendo o seu difícil, exatamente isso. E fica realmente difícil de acompanhar, porque a gente está vendo algo além e a outra parte não consegue enxergar esse além e fica estacionado. É como se o nosso carro tivesse abastecido, tanque cheio, com a rota preparada, já a caminho, e o outro está parado ainda, não abasteceu, não lavou o carro, não limpou, não colocou a bagagem necessária, e está lá só esperando, quando chegar a hora, quando eu sentir o momento, eu arrumo tudo rapidinho. Só que a gente sabe que nessa caminhada não dá para arrumar tudo rapidinho, né? É bem mais complexo. Achamos que todos estão nos julgando e vitimando, nos fazendo sofrer e nos culpando, tal como fazemos a nós mesmos. Portanto, antes que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós nos rejeitamos. É assim que funciona a mente humana. E, infelizmente, é assim mesmo. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos. Em relação a isso, sempre tiramos conclusões sobre nós mesmos. Se a gente está inseguro, se a gente não tem um conhecimento necessário, se a gente não tem o ego, aí entrando no ego fortalecido, para enfrentar uma situação, quando a gente encontra alguém que imaginamos, que julgamos ser mais forte, a gente murcha. Ele é melhor do que eu. Ele vai saber mais. Nossa, eu sou o quê? Não sou nada, não tenho nenhuma formação,
acadêmica, eu estou falando com um advogado, né? Eu estou falando com um gerente de banco, ou eu estou falando com um engenheiro, né? Independente de qual área. Então, a gente acaba ficando por acreditar que o outro sempre vai ser melhor que a gente. Coisa que, na verdade, muitas vezes não é. Porque conforme você vai conhecendo as pessoas, você vê que aquilo que foi apresentado para você também era só uma máscara. É só uma máscara. E isso não é diferente perante também os líderes religiosos, perante qualquer outra pessoa que se coloca imponente numa máscara, mas quando ela tira aquela máscara, é aquele franguinho mirradinho, não é aquele leão que a gente achou que era. Muitas vezes nós nos fazemos dessa forma e muitas vezes nós vemos o outro com essa máscara achando que é tudo aquilo. E na verdade não é. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos, né? E com isso criamos um bocado de conflito interior. Acho que sou capaz de fazer isso. Você tira essa conclusão e depois descobre que não foi capaz de fazer. Você superestima ou subestima, porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo, para depois respondê-las. Talvez precise reunir mais fatos sobre uma determinada situação, ou talvez precise parar de mentir a si mesmo sobre o que deseja. Então, essas duas situações são verdadeiras, quando a gente subestima e quando a gente superestima. Superestima, muitas vezes, é um narcisista, que está lá, acha que é o máximo, que tem o conhecimento de tudo, mas na hora H começam a fazer perguntas, só que você já falou que era o tal, né? Você já encheu toda a sua juba, falou que era o leão que dominava toda a selva, e chegou na hora, um ratinho fez uma pergunta, um ratinho no seu julgamento, fez uma pergunta que você não soube responder na imponência do leão que você disse que era. Aí entra toda uma questão de ego, de máscara, onde você não tem como fugir. Aí vem aquelas reviravoltas, né, que você tem que fazer para sair pela tangente. Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém, precisa justificar porque gosta daquela pessoa. Enxerga apenas o que deseja enxergar e nega que existam características naquela pessoa que você não gosta em absoluto. Mente para si mesmo a fim de ficar com a razão. Em seguida, passa a tirar conclusões, e uma delas pode ser: meu amor vai mudar essa pessoa. Porém, isso não é verdade. Meu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam, é porque desejam mudar, não porque você pode mudá-los. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes, e amplificado pelo seu veneno emocional. Agora você precisa justificar sua dor emocional e culpa os defeitos por suas escolhas. Então, é comum culpar o outro pelas suas dores e não assumir que, na verdade, você não quis enxergar quando deveria. Não precisamos justificar o amor de forma alguma, ele está presente ou não. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma que ela é, sem tentar mudá-la. Se tentamos fazer isso, é porque, na verdade, não gostamos dela. Claro, se você decide viver com alguém, se firmou tal compromisso, sempre é melhor fazer isso com uma pessoa que seja exatamente da forma que você deseja. Descubra alguém que você não precise mudar. É muito mais fácil encontrar alguém que já é da forma que você gosta, em vez de tentar mudar essa pessoa. Igualmente, ela precisa amá-lo da forma que você é. Por que estar com alguém que não é quem você desejaria que fosse? Então, aí é que está uma dos problemões dos relacionamentos. A gente idealiza ou a princesa ou o príncipe encantado, mas não somos o sapo. Na verdade, é o contrário, né? Nós somos o sapo e não fazemos jus da pessoa que a gente quer para a gente. Então, não adianta. Eu acho que é nessa questão que ele colocou aqui. Encontre alguém exatamente como você quer,
a gente sempre acha que nunca vamos encontrar a pessoa daquele jeito. É mais fácil fantasiar do que realmente vibrar aquilo que a gente gostaria que chegasse até a gente. Devemos ser quem somos, de forma que não precisemos apresentar uma falsa imagem. Parece que é algo tão óbvio num relacionamento, mas alguns anos para cá, quando eu comecei a entrar na parte da terapia, eu vejo que não é comum a comunicação entre parceiros, entre casais. E engraçado que tem muitos casais que falam, isso eu não posso contar para o meu marido, ou isso eu não posso contar para minha esposa, porque senão, o que ele vai pensar de mim? Aí eu penso, falei, mas se vocês estão juntos, e dependendo do tempo, né? Se estão juntos há tanto tempo, ele não pode saber quem realmente você é, ou ela não pode saber quem realmente você é. Você vai esconder este seu lado até quando? Você vai vestir essa máscara até quando? Eu sei que muitas vezes é muito difícil assumir, principalmente quando a gente não tem assumido para nós mesmos as nossas sombras, o nosso lado negativo, os nossos defeitos, pior ainda assumir para uma outra pessoa. Fica muito mais difícil. Mas quando a gente já está nesse processo em que eu me assumo, eu reconheço todas as minhas sombras, me diante de uma outra pessoa desnuda é muito mais fácil, né? Devemos ser quem somos, de forma que não precisemos apresentar uma falsa imagem. Se você me ama da forma como sou, muito bem, me aceite. Se você não me ama da forma como sou, muito bem, até logo. Procure outra pessoa. Pode soar rigoroso, mas esse tipo de comunicação significa que os compromissos pessoais que fazemos com outros são claros e impecáveis. Imagine o dia em que você não vai tirar conclusões sobre seu parceiro, e mais tarde com todas as outras pessoas em sua vida. Sua forma de se comunicar irá mudar completamente, e seus relacionamentos não mais sofrerão com compromissos criados por falsas presunções. A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha a coragem de perguntar até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. E mesmo assim, nunca imagine que sabe tudo o que há para saber numa determinada situação. Uma vez ouvida a resposta, não terá de criar conclusões, porque saberá a verdade. Engraçado que essa parte aqui eu tiro por mim. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha uma insegurança enorme por uma situação, justamente por ser japonesa. Parece meio contraditório isso, mas na minha infância eu sempre ouvia que japonês era mais inteligente, japonês tinha que tirar nota alta, japonês tinha que ser isso e aquilo. Então, só que eu não gostava de estudar, e muitas vezes eu tinha dificuldade, imaginando o quê? Exatas. Então, minha nota de matemática, física, química, todas essas coisas aí era terrível. E sempre me norteava, se tivesse mais algum japonês dentro da sala, piorou. Aí eu me achava o cocô do cavalo do bandido. Era terrível. Então, E perguntar, pior ainda. Não posso perguntar, porque eu sou a japonesa, estão achando que eu já sei de tudo, então eu não podia perguntar. Então, isso era um conflito que eu vivi durante muito tempo da minha vida. Só que hoje eu consegui curar essa parte, onde às vezes agora eu fico até chata nas perguntas. Porque eu começo a fazer pergunta, começo a ficar mais confuso, e eu refaço as minhas perguntas em cima das dúvidas que eu mesma gerei nas minhas perguntas. Aí as pessoas, às vezes, ficam até confusas nas minhas perguntas. Aí eu tento refazer a minha pergunta baseado no que eu já entendi, aí eu refaço as perguntas. Mas é assim, o que a gente sempre ouviu em curso.
né, em faculdade, em aula, nenhuma pergunta é idiota, mas normalmente a gente acha que a nossa pergunta é a mais idiota de todas. Eu usava óculos, peraí, o que a Faria escreveu? Eu usava óculos para ter cara de inteligente. Agora eu não enxergo sem ele. É uma das coisas, né? Usar óculos na época era sinal de ser mais inteligente, né? Quem nunca teve cola passada pelos CDFs, né? Que sentava tudo lá na frente. Então, tem muita coisa que a gente vive, né? Nessa nossa caminhada de ser humano, onde se depois a gente não conseguir curar pelas nossas próprias percepções, a gente acaba vivendo as dores durante muito tempo, com medo de amadurecer, desejando manter-se na imaturidade por muitos longos tempos. Porque, realmente, viver na imaturidade é mais fácil, mas quando a nossa vida chega num certo patamar, não tem como a gente continuar vivendo na imaturidade, porque a imaturidade só vai gerar mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento. E na constelação a gente percebe que esse sofrimento não é só nosso, é de toda a geração que vem depois. Então, por isso que a seu maioral, principalmente, ele preza pela expansão da consciência. E é isso que a gente tem como missão, né, como propósito. A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Uma vez ouvida a resposta, não terá de tirar conclusões, porque saberá a verdade, mesmo que essa verdade doa, porque você não gostaria de saber dessa verdade. Da mesma forma, prepare-se para perguntar o que quiser saber. Muitas vezes, no relacionamento, quando a gente sente que não está nada bem, a pergunta que a gente mais tem medo é: não quero mais ficar com você. Então, a gente tenta evitar essa resposta fantasiando situações. Só que chega num momento em que nenhuma das partes tem coragem de falar, vai se deteriorando, criando brigas e mais brigas e mais brigas, porque a parte que não quer mais sempre vai querer arrumar uma desculpa para culpar o outro do relacionamento não dá certo. Né? Também são coisas que acontecem. Todos têm o direito de responder sim ou não, mas você também tem o direito de perguntar. Se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar qualquer conclusão. No dia em que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional, sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Voltando para primeiro compromisso. Com clareza de comunicação, todos os seus relacionamentos irão mudar, não apenas com seu companheiro, mas com todos os outros. Não será necessário tirar conclusões, porque tudo se tornará claro. É isso o que desejo. É isso o que você deseja. Se nós comunicarmos sempre assim, nossa palavra se tornará impecável. Se todos os humanos pudessem se comunicar com a impecabilidade da palavra, não existiriam guerras, violência ou mal-entendidos. Todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Essa parte me fez lembrar da série, onde o Nosso Senhor começou a duvidar daquele que convidava ele para vir para a Terra, né? Onde ele estava contando um conto de fadas do Chapeuzinho Vermelho, querendo pegar o lobisomem, o lobo querendo comer o Chapeuzinho Vermelho, e ele entrou na seara da mentira. Por que que a comunicação não estava sendo entendida? E por que que, a partir do momento que a Chapeuzinho entendeu que o lobo queria devorá-la, ela não saiu do recinto? Então, ele não, esse ser que se colocava, como que eles chamavam de Nosso Senhor, não entendia, porque a comunicação já havia sido feita. Ele não entendia o que era mentira. Então, nesse caso, a gente também entra nessa questão. Se você não é claro
exatamente naquilo que você deseja comunicar, que é o primeiro compromisso que a gente falou, sobre a impecabilidade da palavra. Então, a gente ouviu muito. Eu sou responsável por falar aquilo que eu quero comunicar. Agora, o que o outro entendeu ou não, é problema dele. Porém, dependendo de como eu falei, o que o outro entende pode não deixar claro o que eu quis comunicar. Aí vem a pergunta. Comuniquei que sexta-feira tem treinamento. Aí todo mundo achou que era sexta-feira, essa sexta-feira. Mas ninguém perguntou se era essa, a outra, de que dia do mês, de que mês do ano, de que dia do ano. Ficou perdido. Não, gente, mas é sexta-feira de dezembro. Eu não falei que era agora. Não falei que seria o mês seguinte. E a comunicação foi feita, mas ainda ficou dúvida. Então, a gente precisa ir fazendo perguntas para que a comunicação seja fluida. Na ayahuasca é a mesma coisa. Quem já utilizou o chat GPT para fazer pergunta? Se a gente faz qualquer pergunta, ele responde qualquer coisa. E o qualquer coisa não é adequado por aquilo que você quer saber. Se você não souber exatamente como fazer a pergunta, ele não vai te dar a resposta adequada. Eu só entendi isso porque, assim, eu estava usando o chat GPT para fazer post e tal, essas coisas, e ele sempre ficava falhado. Eu falei, nossa, mas que inteligência artificial mais fajuta essa, né? Foi aí que eu vi um vídeo do Danilo Gentili falando dos esquemas lá de não sei quem lá, de pagar, blá, 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 de uma configuração por trás que você tem para você deixar, blá, blá, e para você poder fazer melhores perguntas, ele poder responder exatamente o que você quer saber. Quando eu comecei a pesquisar e estudar o chat GPT, eu comecei a configurar, dá muito mais trabalho, a configurar a forma como ele deveria me entender para poder me dar as respostas que eu gostaria que ele me desse, dentro daquilo que eu preciso, não que eu gostaria, porque se eu estou perguntando, é porque eu não sei, mas dentro daquilo que eu necessito como uma solução. Feito isso, ele é tão inteligente que ele até parece que já consagrou cogumelo, que já consagrou a ayahuasca. A gente até brinca, né? Fala, nossa, ele tem um texto tão perfeito que parece que ele já consagrou as medicinas. Mas tudo isso tem porque eu já configurei o que eu preciso que ele saiba para ele poder me dar resposta. Então, muitas vezes, nessa comunicação que nós precisamos realizar, tem falha. Tem falha naquilo que eu digo, naquilo que eu quero me expressar, e tem falha naquilo que a outra pessoa não sabe perguntar. Então, na medicina, nas consultas, a gente precisa saber fazer as perguntas. Para o universo, é a mesma coisa. Se eu não souber pedir exatamente o que eu quero, eu posso receber exatamente aquilo que eu não quero. Deus me dê força, Deus me dê paciência, né? O mais comum, Deus me dê paciência. Ele vai te dar paciência, aquela paciência do guru do Himalaia? Claro que não. Ele vai te dar situações conflitantes justamente para você exercitar a sua paciência. Porque a paciência é aquilo que você não tem. Então, se você precisa disso, você precisa exercer situações, experiências para exercitar a sua paciência e conquistar isso dentro do seu ser. Então, muitas vezes o que eu percebi pela experiência minha com o seu maioral, muitas vezes é isso. Ele muitas vezes não dá a resposta que a gente gostaria de ouvir, talvez porque a gente não está fazendo a pergunta correta, e talvez porque a gente precise vivenciar algumas coisas para saber realmente aquilo que a gente precisa desenvolver em nós mesmos. Todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Na série, causou a guerra, né?
e muitas vezes a guerra também ela é causada, claro, nesse mundo, por jogos políticos, né? Não é nem por falta de comunicação, mas não houve uma boa negociação. Então, guerreio. Você não quis pagar, me dar o que eu queria, eu guerreio porque eu sou mais forte, tenho bomba nuclear, então eu guerreio. Na política é um pouco diferente. Aí entra o que é dito, né? Para a gente saber lidar com a Matrix, a gente precisa saber jogar o jogo. Mas para saber jogar o jogo e jogar bem jogado, a gente precisa dominar as regras do jogo. Então, a melhor coisa para a gente levar para a nossa vida esse jogo é aprender a jogar xadrez. Né? A gente prevê a jogada do adversário. Então, quando a gente conseguir prever todas as possíveis imagináveis jogadas que o outro poderá fazer, eu estou dominando a regra do jogo. E assim é na vida. Quanto mais eu entender de coisas que existem nesse mundo, pelo menos o básico, eu consigo partir de um pensamento para chegar em uma conclusão, mesmo que ela não seja totalmente verdadeira, mas eu consigo chegar muito próximo, porque eu parto de uma base de pensamento. Então, eu penso, o que muitas vezes acontece é que muitas pessoas não querem pensar, porque dá trabalho, pensar dá trabalho. Você refletir, você analisar todos os prós e contras, ver se eu não estou prejudicando ninguém nessa escolha que eu estou fazendo, dá muito trabalho. Né? Este, portanto, é o terceiro compromisso. Não tire conclusões. Dizer isso parece fácil, e sei que é uma coisa muito difícil de fazer. É difícil porque fazemos o oposto com muita frequência. Temos hábitos e rotinas mentais dos quais não nos damos conta. Tornar-se consciente desses hábitos e compreender a importância desse compromisso é o primeiro passo. Não é o suficiente. A informação ou a ideia é apenas a semente em sua cabeça. O que realmente faz diferença é a ação. Reafirmar a ação várias vezes fortalece sua vontade, alimenta a semente e estabelece uma base sólida para que os novos hábitos germinem. Depois de muitas repetições, esses novos compromissos se tornarão uma segunda natureza, e você perceberá a mágica de sua palavra transformá-lo de um praticante de magia negra em praticante de magia branca. Aquele que usa a palavra para criar, dar, partilhar e amar. Tornando-se esse compromisso um hábito, toda a sua vida será completamente transformada. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. É o domínio da intenção, o domínio do espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. Se vocês forem perceber o que está sendo colocado aqui nesse livro, eu vou ler até de novo. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. É o domínio da intenção, o domínio do espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas. O seu maioral escreveu esse pedaço? Ah, pegou! Pegou! É a frase que ele tanto fala. Você acredita na magia? E por que ele está batendo tanto na tecla da consciência? Porque quando você está consciente, quando você se desenvolve, quando você olha para as suas sombras, quando você consegue reconhecer todos os seus, as suas fraquezas, você está pronto para ser você mesmo para qualquer pessoa, para qualquer mundo. Então você começa a ficar leve. Quando você fica leve, você consegue entender o outro, porque você sabe que você não é perfeito
porque todo mundo neste plano está em evolução, está em desenvolvimento. Então, é mais fácil aceitar a deficiência do outro. Claro que a deficiência do outro também tem que ser olhada. Então, se você tiver com uma pessoa, né, tá nessa caminhada, por que é tão difícil, né? Estar com uma pessoa que não está numa caminhada de autoconhecimento. Você está ali, vendo todos os seus defeitos, está tentando corrigir hábitos, está tentando corrigir seus comportamentos, suas reações, suas emoções, tá. Aí tem o outro, que também vai trazer situações, vivências, experiências para o seu dia a dia. O que ele traz também te causa algo emocional. E quando você tenta colocar isso em panos limpos, a outra pessoa não está preparada, porque ela esconde, porque ela não está preparada, ela tem medo de colocar a sua própria verdade por conta do que ela julga que você vai julgar ela ou criticar ou qualquer outra coisa. Ou seja, não tem como você continuar. Você está indo numa caminhada onde está tentando resolver, e a gente sabe que numa caminhada de entendimento, muitos conflitos vão acontecer. Não vai vir a solução logo de cara. Num relacionamento vai ter briga, discussão, conversas, isso e aquilo, para chegar num consenso de entendimento. E muitas vezes a gente quer pular essa fase da turbulência. E muitas vezes, não só no relacionamento de casal, mas em relacionamento familiar, relacionamento dentro de terreiro, relacionamento em sociedade, em todos os lugares. É muito complexo lidar com emoções do outro quando eu não tenho isso muito bem visto dentro de mim. Lidar com o outro vai ser muito mais difícil. Então, quando eu chego num ponto num ponto de consciência, onde eu sei, agora entrando dentro da questão da nossa religião, quando eu sei quais são os orixás que me coroam, onde eu consigo entender como eu vivo essa influência com esses orixás, quando eu consigo identificar quando eu estou no polo negativo, como que eu faço para que esse polo negativo se transforme no polo positivo? Aí a gente entra no hermetismo que a gente estudou no livro passado, onde tem aquela polaridade de levar o positivo para o negativo, ou o negativo para o positivo. Então, o ritmo, qual é o ritmo? Qual é a velocidade? Onde que eu estou? O que eu estou querendo medir? Então, se eu consigo entender qual é o polo negativo que eu estou e aqui qual é o polo positivo, para eu encontrar o caminho para transformar o polo positivo, o polo negativo em positivo, é mais viável do que se eu não souber de nada disso. Entende? Por que a gente estudou hermetismo? Por que a gente está falando dos compromissos? Para a gente poder entender toda esse mecanismo de como fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Eu fiquei de perguntar isso. Qual foi a pergunta que o seu maioral falou que era para quem viesse no treinamento e para quem viesse na medicina? Qual que é a pergunta de sexta-feira que ele pediu para fazer? Você tá Se a vivendo a gente vida tem a que vida que a gente você quer, quer? E se e não o que tiver, tem para perguntar o que precisa para chegar lá. Você vive a vida que você quer na sexta. Depois, se não, o que precisa para mudar, né? O que precisa para mudar. e também, se não me engano, ele falou para tentar entender o que faltou lá atrás que você não tá tendo a vida que você quer agora. Isso. Parece que é estranho, né? Tá, nossa, alguém conseguiu adivinhar a minha vida. Ou
consegue prever o meu futuro. E muitas vezes, se o futuro não é agradável, tá me jogando praga. Mas muitas vezes o padrão que a gente vive é tão constante que não tem como mudar o seu futuro se você não mudar o que você está fazendo agora. Então, por isso que a gente sempre foca no agora, no presente. Só que se a gente não conseguir analisar o que a gente vem plantando para poder colher no futuro, não tem como. Então, o que eu estou fazendo? A pergunta é: você vive a vida que você quer? Vamos analisar. Se não é, então o que está faltando? O que está faltando na vida para ela não ser como você gostaria que fosse? Então, a primeira análise. Feito isso, se eu não conseguir encontrar a resposta, eu pergunto na medicina. Mas se eu tiver já um mapa desenhado, tá, se eu não tive isso, vamos supor, a gente tem um tripé, onde um dos pés é identidade, onde na identidade eu tenho autoestima, segurança, amor próprio, conhecimento e tal. No outro tripé eu tenho família, onde na família eu tenho apoio, companheirismo, força espiritual e espiritualidade. E na outra eu tenho finanças. Finanças é a parte material, que engloba toda a parte material que a gente tem nesse mundo. Se um desses tripé tiver capenga, eu não consigo avançar, eu não consigo evoluir. Então, dentro disso, dessa pergunta, você vive a vida que você quer? Você vai analisar esse tripé. Tá, como que está a minha identidade hoje? Eu sou seguro? Tá, se eu não sou seguro naquilo que eu gostaria, o que me falta? Me falta informação, me falta conhecimento, eu tenho um trauma que eu vivi e não consigo resolver. Então, se está faltando conhecimento, eu preciso buscar conhecimento. Se eu tenho um trauma que lá atrás me trava de alguma coisa, eu tenho que buscar terapia, algum tipo de terapia, seja energética, seja psicológica, seja mística, qualquer que seja. Então, eu começo a ter um mapa desenhado para descobrir aonde que eu preciso buscar alguma coisa. Se falta amor próprio, tá, por que falta amor? Por que eu não consigo me valorizar? Aonde que falhou? Por que eu vivo tanto em dar valor ao outro e não a mim mesmo? Será que foi algo que foi dito na minha infância? Eu me acho que eu estou me achando esse cocô do cavalo do bandido? Na família, tá, meu relacionamento. Para quem tem um relacionamento fixo, olho para o meu relacionamento. Como que está o meu relacionamento com o meu companheiro ou companheira? Ou como que está a minha família? Como que está meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, na sociedade? Como que está a minha relação social? Como que está a minha força espiritual? Como que está a minha caminhada espiritual? Eu tenho feito aquilo que é proposto para eu fazer, para eu ter uma maior conexão com as minhas entidades? Será que eu estou entendendo a minha incorporação? Se eu não estou entendendo a incorporação, com quem que eu precisaria estar conversando? Né? Se é na finanças, tá, eu não tenho a vida que eu quero porque minhas finanças estão capenga, não tenho dinheiro para comprar isso, não tenho dinheiro para comprar aquilo, e nem estou a caminho disso. Estou gastando mais do que eu recebo, faço um monte de coisa, não consigo cumprir com o que foi acordado. Por quê? O que faltou fazer? Planejamento? Ou eu comprei mais coisas do que eu recebia, contei com o saldo do cartão de crédito, achando que fazia parte das minhas receitas,
Ou, não, eu contei com a receita, estava certo, e essa receita não entrou. Ou eu não recebi, ou a herança que eu tinha que receber, eu não recebi. O que foi que aconteceu? Vocês percebem que aí a gente começa a entrar nesse terceiro compromisso, que é perdi a palavra aqui, peraí. Não tire conclusões. Então, a gente está tirando conclusões de muitas coisas, mas se a gente não está tendo coragem de assumir os nossos erros em muitos lugares, ou não está conseguindo mapear. Se não está conseguindo mapear, vamos fazer um planejamento para que a coisa aconteça. Né? Então, o tripé ele precisa estar muito bem embasado para que a vida comece a voar. Primeiro, ele vai começar a sair do rastejamento. Então, se eu não tenho uma educação financeira e preciso, vou procurar um curso, vou procurar alguém que possa me ajudar para fazer esse controle financeiro. Ponto. 1 mais 1 é 2. Se eu ganho 100 e gasto 120, vai faltar 20 no final do mês. Se eu planejo construir aqui, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu estou planejando a realizar um projeto, eu tenho que ter caixa. Para eu ter caixa, eu preciso diminuir o meu custo, ou eu preciso patrocínio, ou eu preciso outros recursos. Aí, se eu preciso de outros recursos, eu preciso usar minha criatividade. O que eu posso fazer para angariar mais receitas? Vou fazer mais constelações, vou fazer mais vivências, vou fazer retiro, vou fazer isso e aquilo, vou colocar o Luna para trabalhar 24 horas por dia. Então, a gente começa a pensar no que eu posso fazer baseado no que eu tenho como propósito. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, voltamos para a primeira pergunta. Você vive a vida que você quer? Primeiro, qual é a vida que você quer? Se você não vive a vida que você não quer, você já descobriu que não é essa que você está tendo. Mas qual é a vida que você gostaria de ter? Qual é o emprego que você gostaria de ter? Ou qual é o empreendimento que você gostaria de ter? Se você quer ser empreendedor, se você quer ser funcionário fixo, você quer ter um salário, qual é o valor que você gostaria de ter para ter a vida que você gostaria de ter? Se eu não trabalho, se eu fico, se eu tenho o meu companheiro que trabalha, então o que eu posso fazer para que o meu companheiro consiga executar aquilo para que nós tenhamos uma vida que nós queremos ter? Planejamento juntos. Se a gente está de dois, não tem como duas pernas. Imagina aquela gincana, onde são dois, onde uma perna é amarrada na outra. Quem está junto de par, uma perna está amarrada na outra. Se você tentar correr sem sincronizar os passos, vai cair, vai se machucar. Então, se não parar, vamos comunicar direita primeiro, depois esquerda. No começo, você vai falar direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, até conseguir sincronizar os passos e os dois andarem juntos, mesmo estando amarrados. Tem que fazer a pergunta correta. Se eu não tenho meu mapa bem claro, eu vou ficar perdido. Se eu tenho lá, se eu não sei qual é o caminho, mas eu tenho um endereço, mas o meu sinal não está fraco, eu só sei ir pelo GPS, ou eu pergunto para quem sabe, se eu tenho um endereço, eu vou caminhando e vou seguindo até encontrar um ponto onde tenha sinal e o meu GPS funcione. Ou se eu não tenho endereço e tenho só o GPS, pode ter sinal, o que for, não vou chegar em lugar nenhum. Então, primeira coisa, você vive a vida que você quer? Se não, qual é a vida que você gostaria que tivesse? Perguntas e colocações. Ninguém.
Nem você, Renan. Não, acho que eu entendi. Qual que foi o segundo compromisso? Primeiro foi a impecabilidade da palavra, o segundo é... O último agora, não tire conclusões, Não leve nada para o não lado leve nada para o pessoal. lado pessoal. E o quarto, nós temos dê sempre o melhor de si. Então, na próxima, a gente volta a falar sobre isso, mas seria importante colocar em prática esses 3 primeiros. Ser impecável na palavra, não levar nada para o lado pessoal e não tirar conclusões daquilo que foi falado. E já trabalhando para a pergunta de sexta-feira ou de sábado. Então, vamos aprender a fazer pergunta para o ChatGPT. O nosso ChatGPT do ritual é a medicina. Todo mundo ficou quieto. Ninguém comentou nada. Fala alguma coisa, gente. Nem o Roger. Juliana, Vamos perguntar tudo na medicina. não entendi. Vamos perguntar tudo para a medicina. Bora perguntar para a medicina. Mas seria importante. Felipe, olha o medo coletivo. Esse ritual promete. É, Felipe, então começa você falando. Então, ó, se cada um fizer um mapa, fazer essas perguntas e analisar tudo isso que a gente conversou, a gente consegue, a gente tem o roteiro de como chegar na vida que você quer ter. E conforme a gente vai caminhando e fazendo praticando algumas receitinhas, a coisa vai ficando mais fluida. Caminhando a caminhada espiritual, a gente sempre vai ter a ajuda da espiritualidade. Porque eles estão aqui para ajudar a gente a olhar o que a gente não consegue enxergar. Sempre. Ainda mais se o maioral. Está ali para dar uma forçada na caminhada para a gente poder olhar o que a gente não está vendo e dar uma corridinha até para dar uma acelerada, né? Na verdade, o seu maioral vem para dar uma acelerada. Ele está querendo acelerar geral aqui. Não só em mim, mas em todo mundo. Acelerado em mim, principalmente, para fazer o que tem que ser feito, né? Então, bora lá. Certo, gente? Tudo certo para hoje é terça, quarta, quinta. Tudo certo para sexta e para sábado, né? Todo mundo pronto. Afinadinho, né? Né, Juliana? Se algum sentimento seu te impede ou te atrapalha de fazer alguma coisa, tem a ver com... Se algum sentimento seu te impede ou te atrapalha de fazer alguma coisa, tem a ver com alguma coisa do passado? Depende. Depende. A gente tem que vasculhar esse sentimento. Quando que esse sentimento vem? Por que que ele vem? Relacionado ao quê? Pode ser do passado, sim. O medo, por exemplo, o medo impede muita gente de realizar as coisas, né? Mas ele também, a gente sem o medo, a gente se mata rapidinho. Então, o medo faz parte.
Só que aí tem que ser um medo moderado. Por exemplo, a gente tem medo da medicina. A gente tem medo, muitas vezes, do treinamento, porque ele é intenso. Mas, assim, é um medo onde a gente sabe que a gente não vai morrer. Mas a gente sabe que tem algo lá profundo que a gente não quer ver. Esse, na verdade, é o medo. Diferente, por exemplo, eu tenho medo de mexer com eletricidade. Uma, porque eu não conheço, eu não sei mexer na eletricidade, eu posso. Outra, eu posso tomar um choque e ser eletrocutado ali, né? Então, são alguns medos fazem parte da gente ter cautela. Agora, se o medo está paralisando alguma coisa, se a insegurança está paralisando de você realizar algo, se uma pessoa precisa vender, vamos usar o Renan. Se o Renan precisa vender os biscoitinhos, ele tiver vergonha, tiver medo de falar, se ele tiver insegurança de vender o biscoitinho dele, ele não vai vender nada. É melhor ele procurar um emprego de, sei lá, de escritório, né, Renan? Ele não vai vender nada. Muito pelo contrário, a primeira coisa que o Renan faz é vender as bolachinhas quando ele entra na sala. Gente, eu tô com bolachinha nova, o Renan tá com bolachinha nova. Agora é com a goiabinha. Então tem que fazer. R$ 2, sabe? Pode Ah, entregar ali assim. entrega sexta-feira, hein? Entrega no local. Aceita Pix, aceita cartão. Vou botar Cartão. meu artesanato aí nessa lojinha. Ó, a Regina. Oi? Tem que saber vender, Regina. Regina faz É, artesanato. eu não sei vender, filha. Eu sei comprar. Comprar, eu compro bem pra caramba. Pra vender, não é minha praia, não. Ontem vai montar o Pena Branca Megastar. Vamos montar, vamos montar. Tem que fazer a lojinha aí Vai ter do Pena lojinha, Branca. vai ter vela, vai ter, Pois é. sei lá, bolachinha, biscoitinho, mas Charuto. tem drop, charuto, vamos comprar Botar charuto, o incenso. incenso. Dia pronto. Vou voltar a fazer macramê também. Aí, ó. Ó, o Aí, Roger, ó. eu fiquei sabendo que o Roger vai começar a fazer curipe, né, Roger? Fazer o quê? Tô sabendo. Fazer o quê? Curipe, de soprar rapé. Ah, Aqueles curipe de bobu, né, Roger? Tô Vou contar sabendo. pra ele. Ele e o Caio. Caio também é bom no esses artesanato. bambus estão encantados aí desse templo, né? Eu não tô sabendo ainda, não. Tá, não. Ué, Fiquei você me sabendo falou agora. hoje à tarde. Eu vou procurar ver, né? Como é que faz. Você viu que aquele tipi que a gente assopra, o Luna que fez. É tudo com Durepoxi. Do Lepox. Coisa básica. Se você for olhar, pegar os modelos que tem na internet, é tudo Durepox, modelado ali. Depois você conversa com o Luna lá sobre isso. Artesanato hippie. Dá para fazer um monte de coisa bacana. Certo, Bem, gente? Se ninguém tem pergunta, ninguém tem colocação, Eu tava escrevendo, mas já que eu tô com o microfone aberto, eu vou falar. fala. Dá coragem pro povo. bom. Não, eu tava literalmente à deriva, assim, há muitos anos. Inclusive, até em outros momentos, eu já conversei com a Cláudia, acho que até antes de entrar no terreiro. E para mim, assim, acho que a minha pergunta para a medicina dessa vez antecede até essas perguntas que foram deixadas aí pelo seu maioral. Porque eu não faço a mínima ideia da vida que eu quero ter. Porque eu estava desacreditado de tudo, em tudo, há muitos anos. Então, agora, de uns meses para cá, que as coisas começaram a se endireitar, essa semana, para mim, tem sido muito... Semana passada e essa semana começou, assim, sendo muito... Assim, eu estou me pegando em muitos momentos, tendo que ser útil para algumas pessoas e sempre em coisas, assim, que eu tenho percebido que eu tenho conseguido fazer aquilo, prestar aquela ajuda que a pessoa estava precisando na hora. As pessoas, né? Até eu fiquei meio confuso, porque não foi só uma pessoa, assim, e não foi por acaso. Eu tenho convicção de que não foi por acaso. E eu acho que já são sinais
de que eu estou entendendo aonde eu tenho que chegar, para onde eu tenho que ir. Então, tô começando a ter a direção disso. Uhum. Mas se eu for para eu falar agora, assim, fazer essa pergunta para mim mesmo, eu não tenho ela ainda. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa pergunta, na verdade. Não tem essa pergunta. É. Por Porque não- eu não consigo no momento ver esse objetivo, ver aonde eu quero chegar. Para mim, a zona de conforto até pouco tempo atrás estava suficiente. Bastava. Tá, entendi. Bom, uma coisa que pode talvez ajudar é uma outra pergunta. É o que você faria, uma das coisas que a gente sempre escuta nessa questão de propósito é assim, qual é o seu dom? Até pouco tempo mesmo, um certo tempo pela caminhada, eu estava em busca de qual é o meu dom, o que eu sei fazer. Eu sempre falava com o Luna. Hoje o Luna está aí para poder falar que isso é mentira ou não. Eu sempre falei para ele, falei assim, você sabe qual é o seu dom, mas e o meu? Nunca soube qual era o meu dom. Então, como que eu sei para onde seguir? Demorou muito tempo. Falava para ele, você sabe desenhar, você gosta de desenhar, tá na aerografia, você já encontrou o seu dom, mas qual seria o meu? Depois de um certo tempo, depois que eu entrei nessa caminhada com a medicina, é que eu comecei a me encontrar. Depois dos 40. Estou com 50 agora, demorou 10 anos. Eu entendi. Então, é, mas será que sempre é em cima do nosso dom que a gente tem que trabalhar? Então, aí é que tá. Eu ia chegar num outro ponto. No dom, qual é aquilo que você faria até de graça ao ponto de você sentir fluidez? Porque muitas vezes o dinheiro vai ser consequência daquilo que você faz. A gente é ensinado pelo mundo lá fora que nem sempre a gente vai gostar daquilo que a gente vai estar fazendo. Então, somos programados a ser assalariado, trabalhar em escritório. Eu não gosto de exatas, mas eu vou trabalhar de contador, porque é o que dá dinheiro. Eu fiz medicina por causa do dinheiro, mas o que eu gostaria de fazer seria psicologia, porque eu gosto de entender as pessoas, tá, 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 tá. Eu sou, sei lá, fiz técnica de raio-x, mas o que eu gostaria de fazer seria cantar. Então, tem algumas coisas. Enquanto o meu dom não gera a renda necessária para viver nesse mundo, eu começo a perceber quais são as minhas capacidades e facilidades para realizar algo. Um exemplo, da Sabrina. O Roger sabe quem é a Sabrina, que eu estou falando. O dom dela é música, é cantar, ela sempre viveu, ela é musicista por natureza, algo fácil para ela. Porém, chegou um momento que isso não estava mais gerando a renda. Então, ela se capacitou, quando ela começou a entrar no campo da medicina, foi pesquisar, estudou neurociência, estudou a parte de gestão, vendas e tal, e começou a juntar algumas coisas para gerar renda. Então, ela vive de palestra, de curso, de tal, disso, daquilo. Em contrapartida, ela faz os rituais, onde ela realiza o dom dela, o sonho dela, aquilo que satisfaz a alma dela, cantando tal, mas ela não depende ainda daquilo, mas existe uma caminhada. Talvez lá na frente ela consiga fazer a transição disso. A Fanny é boa para falar nisso. Um livro para ajudar nisso, descubra seus pontos fortes. Fala aí, Fanny. Além do livro, tá? Eu acho que a gente se cobra muito no sentido de tem que ser algo que é meu dom
e eu vou usar isso como profissão. E você não tem um dom só. Todo mundo é bom em mais de uma coisa. Tem coisas que você é muito melhor que outras pessoas. Enfim, tem uma dose. O legal do livro é que ele vai mapear vários pontos e você consegue ter um norte disso. E aí, uma discussão que eu tive no fim de semana, até no terreiro, acho que eu falei com a Aline sobre isso, que eu tava falando sobre coisas que são dons, mas não necessariamente eu quero que vire uma profissão. Porque eu, particularmente, gosto de fazer sem ter uma relação monetizada com aquilo, Também. porque na minha cabeça ainda existe um gatilho, talvez pelo mundo capitalista que a gente vive, de se eu estou monetizando, talvez eu deixe de gostar tanto assim dessa atividade. Justamente pelo que a Cláudia falou de somos ensinados que a gente não vai gostar de tudo dentro das nossas profissões. Isso que você está falando, Fanny, é uma coisa que bateu a tecla para mim por muitos anos. Justamente dentro da música. Por ser uma coisa que eu faço com muito amor, às vezes que ela se profissionalizou muito nessa questão financeira, onde, tipo, tive uma guinada, assim, de viver da música, sabe, e virou minha renda, ela acabou perdendo o contexto, passou a ser um trabalho comum, como qualquer Perdeu o outro trabalho, encanto. entendeu? Perdeu o encanto, exatamente. Porque a E foi na leitura onde que a estava gente tem com... sobre trabalho é que dá trabalho. E como é que eu posso ter um trabalho que é 100% gostoso? A conta não fecha. É. São coisas para analisar, né? Será que deixou de ser algo gostoso porque você estava recebendo por aquilo, ou existe outras questões envolvidas por trás daquilo? Então, tem uma série de Então, coisas que a gente precisa. uma coisa que me chegou na mente agora foi uma conversa que a gente teve até aí, não sei se foi em algum ensaio. Tava eu, você e o Luna, e eu não lembro, acho que tinha mais alguém perto. Que eu toquei nisso e aí vocês meio que puxaram minha orelha, assim, né? Que eu falei, eu deixei de fazer porque as pessoas não queriam que eu fizesse. E nunca foram elas, sempre fui eu, né? Você Eu deixei de deixou. fazer porque eu quis, né? Pressionado. Obviamente, na época eu não entendia que tava na minha mão continuar ou não, parar ou não. E engraçado que isso eu tô tentando ajudar uma outra pessoa nesse exato momento em coisas assim também, tipo, de dar um passo para frente, sabe? Porque ela tá se brecando de um monte de coisa por causa da visão de outras pessoas. Então, assim, essa é uma das... Eu tô achando que é pegadinha. É uma das que assim, de semana passada e essa semana tá muito intensa, assim, de certa forma, dar um suporte para algumas pessoas em cima de coisas que eu já passei, de que eu tô passando, e eu sinto, assim, sabe, que assim, eu tenho que me usar pelo menos como exemplo para as pessoas, ó, faz, sabe, vai por você, segue tua vontade, deixa de ficar só em cima daquilo que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Que foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. Hoje eu tô me livrando dessa questão de terceirizar a culpa, né, porque a culpa sempre foi minha. Mas talvez porque também lá atrás faltou alguém para me abrir o olho desse jeito, né? Meu, vai, é você, é a sua vida. Decide você se você vai fazer isso, vai continuar fazendo isso ou não. Eu acho que essa expansão que eu ainda estou precisando ter, certamente vou jogar isso para a medicina me ajudar. Para descobrir, sim, aonde eu quero chegar. De repente, a gente pode até mudar algumas palavras para não ficar tão pesado. Por exemplo, não existe culpa, porque não existe consciência, porque não existia conhecimento. Você tinha, sim, responsabilidade da sua vida. E você delegou essa autoridade ou poder para alguém para decidir por você. Então, não foi culpa, era que nem quando a gente é jovem. Não tem como a gente saber de tudo.
a gente vai sendo levado pelo que os outros falam que deveria ser o caminho correto. Só que chega num tempo onde a gente sente uma dor muito grande e culpa as outras pessoas para não encarar que a responsabilidade é nossa. Agora a gente está numa caminhada onde a gente precisa realmente olhar a nossa responsabilidade pela vida que nós temos. Agora é o momento de tirar tudo que está na nossa frente e encarar, olhar para o espelho e encarar quem é você. Então, é viver a sua verdade. De repente, quando você queria viver a sua verdade, aquela verdade não era boa para outra pessoa, para você era. E, num certo momento, quando, por exemplo, se o Pedro quiser viver a verdade dele vai trazer uma dor, lógico que você, como pai, você vai estar direcionando ele para um caminho que seja melhor, dentro da sua visão de ser melhor. E esse é o nosso papel como pai e mãe, de direcionar os filhos para algo que a gente aprendeu que seria bom. Agora estamos aprendendo diferente do que ser ou não bom. Então, a gente está tendo um outro direcionamento. A gente vai acertar? Lógico que muitas vezes a gente vai errar. Vamos continuar errando, porque a gente ainda está aprendendo. Então, de repente, a educação que você deu para o Pedro, a educação que o Pedro vai dar para os filhos dele, e assim diante, vai ser melhor do que a gente já teve, do que a gente vai estar dando, e do que ele vai dar para o filho dele, e assim por diante. Essa é a evolução da raça humana, que também é falado no filme, né, na série. É uma evolução que deu certo. Certo? Então, eu acho que, assim, independente do dom ou não, eu falo isso porque, assim, quando eu percebi que eu gosto de lidar com pessoas, mesmo que para mim tenha sido muito difícil lidar com pessoas, quando eu tive, agora voltando para a medicina, quando eu tive essa cura de mim mesma, eu aprendi a lidar com as pessoas. Então, hoje eu levo o que foi a minha cura para as pessoas. Então, eu trabalhando essa parte, tanto a parte espiritual, quanto a parte da psicologia, da psicanálise, das terapias, é algo que eu gosto. Então, muitas vezes, para mim, fazer de graça também é prazeroso. Então, tem momentos que eu vou fazer de graça, tem momentos que eu vou monetizar. Porque, ainda assim, é meu dom? É. Mas tem momentos em que eu vou monetizar sim, porque eu também preciso dar valor àquilo que eu tenho hoje como conhecimento. Né? Então, não dá para a gente dar tudo de graça, porque é algo fácil. Mas sim, também, aí entra a questão da segurança e da autoestima. Então, eu sei o quanto eu caminhei para chegar nesse ponto, onde foram horas de estudo, onde foram horas de dedicação, onde foram horas de prática dentro daquilo que eu aprendi, que eu paguei, tanto para curso, experiências, vivências, tal, tudo isso computa. Então, num curso que eu fiz, agora eu não lembro qual que foi, eles falam mesmo que a gente precisa colocar no papel as horas que você gastou da sua vida para aprender alguma coisa e que hoje você aplica. Então, isso também conta, também conta. E algo que a igreja evangélica já faz isso, ela monetiza tudo, absolutamente tudo. Então, por isso que ela tem muito dinheiro. A igreja católica também. A parte espírita e a parte da Umbanda, mais espírita e Umbanda, porque Candomblé também cobra, Ifá também cobra, Búzios também cobra. São coisas que veio do espiritismo, onde foi falado que o que é dado pelo espírito não deve ser cobrado. Então, foi muito distorcido isso. Então, muitas vezes, a pessoa é médium, tem um dom de trazer informações que vai ajudar a pessoa a dar uma guinada na vida dela. Ela vive na merda e a outra pessoa transforma a vida dela. Entende? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Porque quando a gente também se doa para algo, para um trabalho espiritual, é tempo que gasta, é elemento que gasta e é a sua energia que gasta. Então, por que isso não pode ser cobrado? Muitas vezes eu fui contra tudo isso.
Eu achava também, eu acreditava que tudo que é dado pelo espírito, pelo lado espiritual, não deveria ser cobrado. Ah, tem que ser na caridade, na humildade, né? Porque é uma entidade, tá? Mas é o seu corpo físico, é todo o seu tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está se dedicando. Então, são coisas que a gente precisa reavaliar e ponderar, ter equilíbrio em tudo aquilo que a gente vem aprendendo com essas experiências, para saber o que realmente é adequado ou não em certos momentos. Então, a gente precisa realmente também dar o valor. Então, quando a gente tem o dom, você, Roger, pegando o seu dom de música, tudo bem que você não é uma pessoa que estudou música, se formou isso e tal, mas é o seu dom, você tem facilidade. É uma coisa que a gente sempre fala. Onde a gente ia, todo mundo tinha dificuldade para, essa música, não é muito difícil, tem que fazer isso, fazer aquilo, não dá. Então, quando eu comecei a conversar com você, eu falei, não, vê o que você consegue para a gente poder colocar dentro do ritual e tal. E você trouxe uma facilidade tão grande que, bom, então vamos, eu comecei a jogar, Roger, esse. Então, são coisas assim que eu percebi que você tem facilidade para fazer a coisa engrenar. Faz quanto tempo que a gente começou a fazer esses rituais cantados, assim? Esse é o terceiro, né? Se não me engano. É o terceiro ritual que está cantado, e olha o repertório de música que a gente já tem para poder. O próximo, praticamente, que vai ser xamânico, a gente consegue tocar o ritual inteiro, nas costas. Igual de Umbanda, a gente consegue tocar nas costas. Depende da força, né? Não, lógico. Aí vem o nosso treinamento de tocar na força, que também é diferente. E Mas são nós temos o coisas. Luna. Oi? E nós temos o Luna Duracell. Se pegar muito e for de Umbanda, a gente, se for xamânico também, joga nas costas dele que ele leva. Entende? Então, são coisas assim que você precisa dar valor a tudo que você, as experiências que você teve, para também saber monetizar isso. Então, o que você consegue entregar daquilo que você se dedicou a vida inteira? Isso também tem que ser computado. Então, tem momentos que você vai servir aquilo, então você vai sentir se é ou não. Você vai errar? Vai. Várias vezes você vai cobrar e não era para cobrar. Várias vezes você não vai cobrar e era para cobrar. E tá tudo certo, você vai aprendendo com essa caminhada. E num certo momento você vai começar a ser mais justo nas suas monetizações e na sua valorização. Você vai saber se dar o valor para aquilo. Então são aprendizados também de saber viver dentro dessa matrix, mas não ser engolido por ela, né? Porque nem tudo aqui é dinheiro. Então vai ter momentos que a gente vai ter que ter essa ponderação para saber o momento de sim e não. Certo? Mais alguém, gente? Ninguém se encorajou a falar? Então é isso. Então vamos encerrando aqui, se preparando para sexta-feira, que é mais um dia que teremos de força, literalmente. Certo, gente? Certo.